Então, pessoal, aqui nós estamos diante de um dos equipamentos mais modernos que nós temos no mercado hoje para fazer a distribuição de calcário e gesso nas áreas. Nós temos uma distribuidora, em últimas aulas nós vimos uma distribuidora, né, professor Jefferson, de arrasto, para pequenos e médios produtores, né? Só que aqui nós temos uma de grande porte. Ela tem capacidade para 5 toneladas e a gente vai ver que ela utiliza taxa variável, né? Como nós conversamos em aulas anteriores, aqui, após fazer a análise de solo, vocês fazem as análises e aí com esses resultados de análise joga para um programa, né, Reinilson? E esse programa, como a máquina tem computador de bordo, ela faz taxa variável, ela lê, né, a área onde ela está aplicando e vai distribuindo de acordo com as quantidades, de acordo com a necessidade de cada área do solo, né? Uma das grandes vantagens desse tipo de implemento é como é uma máquina automotriz, né, não é de arrasto, além do ganho de tempo, né, igual a professora Nara falou, que faz a distribuição, a taxa variada de acordo com cada pedaço de solo que está precisando de calcário, e a velocidade de distribuição, tá? Como ela é uma máquina mais moderna, o rendimento dela durante o dia para fazer esse tipo de aplicação é muito maior do que em relação aos implementos convencionais. Reinilson, você sabe falar para a gente quantos hectares diariamente essa máquina consegue distribuir? Muitas das vezes faz até 80 hectares por dia. Olha aí para vocês verem. 80 hectares diariamente, então é uma área muito grande. E sem contar que hoje a economia por patrão é muito grande. Porque antes a gente regulava, vou jogar 1000 kg de calcário por hectare. E ali toda a área caía aquilo. Caía hoje 1000. não. Hoje se aqui precisa de 500, vai cair 500. Se ali precisa só 200, vai cair 200. Nós vamos trabalhar conforme o solo oferece. Isso. Né, o equipamento, a gente vai ver daqui a pouco, tem o computador de bordo, onde são inseridas essas informações. Mas, gente, lembrando sempre, isso parte, para isso sair bem feito, essa taxa variável, de uma boa coleta de análise de solo. Se for feita uma coleta de forma errônea, né, professor? Os resultados não vão estar corretos. Lembra quando a gente já falou em sala de aula, né? Todos os parâmetros que têm que ser avaliados dos locais onde são feitas, onde podem ser retiradas as amostras. Então, diante desse material, né, diante de resultados precisos, a gente consegue ganhar em economia de tempo, economia de combustível, porque essa máquina ela é mais maneira do que o trator arrastar ele mesmo e mais o implemento, né? E outra coisa, gente, compactação de solo. Olha os pneus dessa máquina. São pneus mais estreitos, diferentemente, né, de um trator que tem pneus mais largos. Então tudo isso vai ser convertido em benefício. Como a gente disse, gasto de combustível, uma máquina com rodagem mais estreita, ela tem menos gasto de combustível, menos problema de compactação. Então são uma série de coisas que tem que ser avaliada. Claro, é um gasto maior, né, para a aquisição desse implemento, mas os benefícios são revertidos muito mais rápido do que num equipamento de arrasto. Vamos lá ver a máquina, como que ela funciona? Pessoal, então agora nós estamos aqui na gabine do equipamento, né? Eu quero mostrar para vocês o quão moderno e o quão precisa é essa máquina. Aqui nós temos, para começar, ó, estão ouvindo? O operador trabalha com o somzinho ligado, ar-condicionado, porque, é claro, aquele operador que trabalha com qualidade, ele consegue produzir melhor. Então aqui nós temos, né, a parte do volante apenas para manobrar a máquina. Nós temos aqui o que eu quero mostrar para vocês e o que a gente está falando muito nessa parte de tecnologia. Nós temos aqui o computador de bordo. Como eu disse para vocês, após fazer as coletas das análises de solo, é levado para um programa e esse programa converte as áreas, né, com as quantidades necessárias de produto que tem que ser aplicado. Vocês estão vendo aqui a entrada de um pendrive? Então, um pendrive é um cartão de memória
aonde o gerente, o pessoal das máquinas, eles trazem essas informações vindas lá do escritório da matriz, né? Coloca e o programa faz a leitura, né? Então, ao andar pela área, o próprio equipamento faz a leitura, que esse aqui a gente não ligou porque tem que estar andando para o operador ligar. Aqui ele tem mapeada a área, certo? Então, aonde ele não andou está de uma cor e ao longo que ele vai andando, vai mudando de cor. A taxa variável, como que funciona? A leitura do solo. Claro que tudo isso aqui é GPS, né, gente? É a atuação de GPS, de tecnologia de precisão, né? Onde faz a leitura e joga aqui para o operador. Então aqui, pessoal, ó, aqui o operador, ele consegue ver a rotação que ele está trabalhando, ele consegue ver a marcha que ele está trabalhando, aqui dá a data, o horário, aqui ele sabe falar o tempo que ele está gastando para fazer determinada área. A rotação, aqui apareceu uma imagem, mas sem essa telinha, vocês vão conseguir observar, o operador consegue observar o gasto de combustível que ele está gastando, certo? E aqui tem umas ferramentinhas que são a hora de fazer manutenção, com 250 horas, 500 horas, 3.000 horas. Então, o equipamento ele é inteligente, ele mostra para o operador, ele mostra para o gerente o que está gastando, o que está economizando, o tempo, a hora que precisa parar a máquina. Para quê? Para evitar que tenham problemas futuros. Aqui, nessa alavanca, né, é onde ele consegue, ó, ele vem aqui é como se fosse o ponto morto, para frente, para trás. E aqui nós temos primeira A, segunda A, terceira A, e é onde ele vai aumentando, né, a velocidade. E aqui nós temos um botão, e nessa regulagem, aonde ele liga a máquina lá atrás, aonde ele aumenta, liga e desliga, aonde ele aumenta e diminui a velocidade lá atrás do equipamento. Então tudo ele consegue controlar por aqui. Não sei se essa máquina, mas grande parte das máquinas, nessa tela, ele tem uma câmera lá atrás, aonde o operador fica vendo a distribuição, se está entupido, se não está, se teve algum problema. Então é uma máquina super moderna, certo? E que nós, como técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, temos que estar conscientes que vamos encontrar esse tipo de equipamento. Como o professor Jefferson falou, é um equipamento que dá ganho de produtividade, diminui tempo, hora, consequentemente, diminui os gastos da empresa, aumentando assim a rentabilidade, certo? Como vocês estão vendo, mais uma vez, aqui nós temos uma tela principal onde mostra a área, né? Onde já passou, onde não passou, e aqui tudo que está acontecendo na máquina, entre gastos, rotação, marcha, enfim. E pessoal, uma coisa que eu já falei para vocês, inglês básico, tá bom? Essas máquinas, grande parte dos programas delas, pelo menos um inglesinho básico, a gente precisa saber. Mas é claro que o pessoal das empresas, das fazendas, dão cursos para proporcionar para o operador essa facilidade em manusear esse equipamento. Vamos ver como é a distribuição lá atrás? Pessoal, então aqui é onde fica armazenada, né, o material que vai ser aplicado, calcário, gesso, ou se a empresa tiver algum fertilizante natural para fazer, né, um esterco ou qualquer outro tipo, é aqui onde fica armazenado na máquina. Essa máquina tem capacidade para 5 toneladas e vocês vão poder observar lá dentro que ela tem embaixo, ela tem uma esteira de borracha, né? O porquê da borracha? A gente sabe que todo fertilizante ele tem sais e causa corrói, né, as partes que são de ferro. Então a máquina tem aquela esteira, quando é acionada lá dentro pelo operador, ela vem trabalhando, andando e consequentemente lá atrás
a gente vai ver daqui a pouco, é onde é jogado o material e roda para esparramar. Outro detalhe que eu quero que vocês vejam, aqui ó, ela tem uma capa, né? Para que é essa capa? Independente se é sol, se é chuva, jogou o material aqui dentro, joga a capa e o serviço não para. Isso é o que nós estamos falando da questão de tempo, ganho de tempo. Não para por intempéries do clima, né? E como eu comentei com vocês lá dentro da gabine, nós temos a câmera, né? Vocês vão ver que tem uma câmera aonde lá de dentro o operador fica vendo se embuchou, se não embuchou, se tem pedra, se parou, como é que tá, né? Se o esparramamento do calcário, se a distribuição do gesso, se a distribuição do material está ocorrendo satisfatoriamente ou não. Então, essa é a máquina e aqui é a parte de armazenagem da onde vai ser consequentemente distribuída. Pessoal, então aqui é a parte traseira, né, do equipamento. Vocês vão conseguir observar lá em cima, é a parte final da correia, aonde cai aqui. E aqui ele é aberto, distribui para os dois pratos, né? Um prato gira para um lado, olha lá, o outro gira para o outro. A velocidade, como eu disse para vocês, é controlada lá dentro pelo operador da máquina. Então, pessoal, esse equipamento, né, dependendo da velocidade que o operador coloca lá dentro para girar, ele joga de 21 até 30 metros de largura. Isso para vocês terem uma ideia de quanta área, como ele é eficiente. O Reinilson falou para a gente, né, que consegue fazer até 80 hectares diariamente. Por quê? Devido a essa distância, essa largura que o equipamento consegue fazer a distribuição. E distribuição uniforme dentro desses 30 metros. Vale lembrar que esse equipamento, ele é um equipamento de multiuso. Aqui no caso eles estão utilizando para cana, mas ele pode ser usado para milho, ele pode ser usado para soja e para o algodão. Essa bitola das rodagens, vocês conseguem observar, a largura é variável. Tem até uma régua ali dentro, medindo a largura da bitola. Por quê? Se o espaçamento entre linhas for menor, eles aproximam as rodas. Por quê? Para não fazer o pisoteio em cima das plantas. Se é maior, eles aumentam e assim, de acordo com o espaçamento entre as linhas da lavoura, da cultura, a qual eles vão fazer essa aplicação. Então, mais uma vez, só para reforçar, ali nós temos uma régua, né? Ele está no máximo, certo? Mas ela pode também, por ser cana, é um espaçamento um pouco maior, eles aumentaram a distância. Por quê? Aqui no meio vão passar 2, 3 linhas de cana sem ser pisadas, porque isso é prejuízo. Se a máquina passa pisoteando, é prejuízo. Quando eles forem fazer a aplicação numa lavoura de soja ou de algodão, eles diminuem a largura da bitola em pneus. Então, pessoal, esse foi o equipamento, né, uma distribuidora de calcário, é o que nós temos de mais moderno no mercado hoje, certo? Como vocês viram, toda a precisão, toda a elegância do equipamento, é um equipamento robusto, mas ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, é um equipamento maneiro, não é tão pesado como os de arrasto. E tá aí, né, é um equipamento que você pode encontrar não só em usinas, mas também aqui no caso, que é uma grande propriedade, e que agora vocês vão ter condições para pelo menos chegar próximo a esse equipamento e entender um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Pessoal, vamos estar mostrando para vocês aqui agora um outro implemento que é muito utilizado também para a cana. Depois que a cana nasce, que ela começa a crescer, nós temos que aplicar, porque quando a gente faz o plantio, nós colocamos um adubo no sulco de plantio, certo? Aquela quantidade de adubo nitrogenado que a gente coloca no plantio não é suficiente para a cana até a colheita. Então nós temos que, depois que a cana cresce, para ela continuar crescendo satisfatoriamente e produzindo, a gente tem que colocar nitrogênio, adubo nitrogenado. Então o adubo que a gente coloca em cobertura para jogar na cana, o mais utilizado é a ureia. E é esse implemento aqui que a gente utiliza para fazer essa aplicação de ureia. Tá? Junto com a ureia,
A ureia vocês sabem que ela volatiliza muito. Se a gente jogar a ureia só no chão e deixar ela ali sem incorporar, ela vai, 60%, 70% dessa ureia pode volatilizar, perder por volatilização. Então esse implemento aqui, ele cobre, ele incorpora essa ureia. Então ela perde menos, certo? Então além dela distribuir a ureia, esse implemento, ele faz uma outra operação também que a gente chama de quebra-lombo, que o Renilson vai estar mostrando para vocês, explicando como que funciona esse quebra-lombo. Pessoal, esse implemento, esse quebra-lombo, nós temos ele aqui e tem várias regulagens. O importante, o técnico, na hora que entrar na lavoura de cana com esse quebra-lombo, ele observa muito sobre essa seção, se ela está jogando muita terra no pé da cana. O porquê jogar muita terra no pé da cana? Sempre a gente colocamos aqui um varão de arrasto. Esse varão de arrasto às vezes é para quebrar algum torrão que fica. Só que a gente tem que prestar muita atenção porque no pé da cana às vezes vai ficar um camaleão de terra no pé da cana. Esse camaleão de terra nós podemos estar perdendo aí até 3 centímetros de cana na colheita. Porque a máquina colhedora não vai dar conta de colher essa cana quando cobre que joga muita terra no pé. O importante é ter muito cuidado na regulagem. E essa mesa desse quebra-lombo, desse quebrador de lombo, nós utilizamos ele para usar a arte do sucador também. Então tem muita serventia. Isso. Na época da sucação, nós não tem cana para quebrar lombo. Então nós não precisamos de comprar 2 implementos, sendo que um faz as 2 funções, professor. Só adaptar. Só adaptar. Isso é uma coisa que gera uma economia para o dono da fazenda. E hoje nós trabalhamos em cima de produtividade. Por quê? Porque a gente trabalhando em cima de produtividade, hoje estamos aqui na fazenda aí com mais ou menos uns 100 funcionários. Quando for o ano que vem, se está produzindo bem, pode ter 150. Se tem 150, então quer dizer que a firma está crescendo. E aí a gente cada dia mais vai progredindo mais através de crescimento, porque nós que estamos no campo, nós temos que fazer isso acontecer. Nós temos todas as opções, temos aí as máquinas, tudo com a última tecnologia. Aí, às vezes, o patrão, ele vai chegar na roça, olhar, nem onde a gente está não vai passar, porque sabe que a equipe dele é de confiança. Então, nós temos que ter profissional para que venha fazer um serviço com qualidade. Você, como técnico agrícola, está sendo... o Renilson, ele é aluno nosso do colégio e hoje é o técnico agrícola do Grupo Shimovira. Estou muito satisfeito com o curso que eu estou fazendo e cada dia mais, professor, estou me empenhando para me aprender mais, porque tudo que nós possamos aprender, e outra coisa, pessoal, não tem idade para você pegar e aprender as coisas. Nós temos que entender que enquanto nós tiver força para caminhar, nós podemos estar aprendendo. Porque quanto mais eu aprendo, às vezes amanhã ou depois eu vou ensinar outro. E quando nós aprendemos, nós não faz o erro, nós estamos aprendendo, estudando para nós fazer a coisa certa. Aí nós ainda temos o professor Jefferson aqui, que qualquer dúvida a gente pode estar conversando com ele, para que não aconteça o erro. O erro, depois que acontece, ele gera um transtorno, gera prejuízo e é uma coisa meia... Então nós temos que ter a sinceridade na hora de nós fazer, porque a pessoa olha um implemento que nem um quebrador de lombo, mas tem uma serventia muito grande. Se nós não regular o adubo ou a ureia que nós estiver jogando, já começa o prejuízo por aí. E é um adubo muito caro, ureia. Muito caro. Se a gente tudo regular errado... Hoje a gente está pagando aí quase R$4 um litro de diesel. Hoje nós estamos usando o diesel S10, porque dá uma vida melhor para o motor das máquinas. Mas se a gente for olhar tudo, desde a hora que nós saímos da nossa casa, começamos a gastar gasolina. Na agricultura hoje, Nilson, nós não podemos errar mais. Não pode errar. Muito caro, muito oneroso. Então a gente tem que utilizar todas as tecnologias que estão à disposição nossa para poder, com menos gasto, obter o maior possível de produtividade. Esse é o objetivo de nós como técnicos, tá? Fazer a lavoura produzir e fazer produzir com sustentabilidade e com economia. Bom, pessoal, vamos mostrar para vocês agora um outro implemento, outra máquina que é utilizado para aplicação tanto de inseticida, fungicida, herbicida na cana ou em qualquer outra cultura, certo? É esse Uniporte, ele está com a barra de pulverização com pingente, que é outra modalidade de bico, tá? Pingente,
vou mostrar para vocês ali como que é porque ele é direcionado na entrelinha da cana. Eles são 2 bicos, um bico joga um metro para cá, mas então de tal maneira que o espaçamento entre linhas da cana é de 1,5 metro. Então no caso aqui eles vão jogar herbicida no canavial. Está esperando chegar o produto, já era para ter até jogado. Então esse herbicida ele joga com pingente porque ele vai direcionado na entrelinha da cana, tá certo? Então é um implemento que tem 26 bicos, 26 pingentes, certo? A autonomia dele é muito grande, faz muita área por dia, o rendimento dele é bastante elevado. Ele é um implemento também, uma máquina que é toda computadorizada, tá? Só para vocês terem uma ideia do nível de sofisticação desse uniporte, ele tem um sensor de temperatura, tá? Você está fazendo a aplicação, a temperatura quando chega a 39 graus Celsius, ele trava, ele para a aplicação, certo? Então, ele tem esse sensor de temperatura para fazer o controle na hora da aplicação, para não ter perdas, né, por evaporação, por volatilização. Então, é uma máquina muito sofisticada, tá certo? Essa máquina, ela hoje, nós aqui, até com 6, 7 meses que plantamos a cana, nós conseguimos trabalhar com ela ainda dentro da cana, sem tombar a cana. E passando de 6, 7 meses, aí a gente já começa a utilizar já a via aérea, para não prejudicar a cana. Mas é uma máquina muito sofisticada, muito boa. Ela é uma máquina que chega na linha de cana, o operador viu que a bitola dele está um pouco fechada, de lá de dentro ele vai abrir a bitola, vai fechar a bitola para não prejudicar a lavoura. E é uma coisa muito boa hoje que tem para a gente trabalhar. O rendimento, né, isso é muito grande também de uma máquina dessa. Né? Muito grande. Faz muita área, né, com menos tempo. E a aplicação fica praticamente 100%. Tá? A vazão que eles estão trabalhando hoje na aplicação de herbicida, eles estão trabalhando com vazão de 200 litros por hectare, certo? Bacana. Mas se for a soja ou culturas anuais, a gente consegue trabalhar com 120, 150 litros por hectare. Então o rendimento, quando você diminui a vazão, você faz mais áreas com o mesmo tanque de pulverizador, tá certo? Pessoal, vocês conseguem ver a uniformidade e a precisão dessa máquina. Todos os bicos trabalhando uniformemente. Lá dentro, o operador, ele consegue controlar e saber a vazão que cada bico está jogando. Ele consegue identificar se algum bico está jogando muito, está jogando pouco, para poder fazer o reparo que for necessário. Então é um equipamento assim, para esse tipo de aplicação, para esse tipo de uso, é um equipamento de última geração, ele é voltado com dessa disposição para canavieiro, mas ele pode, como o professor Jefferson disse, pode ser utilizado para outras culturas também. Como vocês podem ver, ó, todo hidráulica, a máquina toda hidráulica, tanto para abrir quanto para fechar os braços do pulverizador, totalmente hidráulica a máquina. De dentro da máquina o operador faz todas as suas atividades. Vocês podem observar que ali atrás o operador consegue controlar a altura da barra, levantar e descer. Se ele quer mais baixo, mais alto. Então, gente, é um equipamento, como eu disse, de última geração. Como o professor Jefferson disse, o Rei Nilson disse, eles conseguem controlar a largura da bitola, né? E o giro da rodagem, vocês podem observar, é toda hidráulica, pneumática, né? Consegue fazer o controle. Lá na frente vocês estão vendo que ele está recolhendo a escadinha de acesso à máquina. Gente, essa máquina ela é tão precisa que se o operador não fazer levantar a escada de acesso à máquina, ela não anda. Ó, vocês podem ver as rodas,
o movimento que ela consegue fazer. Por ser hidráulica, o comando das rodas ser hidráulicas, cada roda consegue movimentar numa diferente giro. Hoje aqui, até a última safra, eles faziam calda preparada no local. Faziam uma mistura lá naquele reservatório que vocês conseguem ver, né? A calda era feita aqui. Nessa safra em diante, o Reinilson falou pra gente que a calda vai vir pronta para facilitar e ser mais rápido o processo de abastecimento da máquina. Então a calda já vai vir pronta somente para fazer abastecimento dela. Todo o conforto também de ter uma cabine, né, com ar-condicionado. O operador trabalha em excelentes condições. A empresa também se preocupa com isso, né? As condições do operador. E é isso aí, pessoal. Um autopropelito da marca Uniport de última geração.